Todo negro tem o seu valor. Nossa arte e cultura emergem em guetos e vielas. Negro médico, advogado e ator, resistindo em todas as favelas, caminhando para o trabalho toda segunda-feira. Negras, a baiana, a copeira e os mestres de capoeira. Andam também administradoras, enfermeiras e cantoras de hip hop. Transitam todos os dias, sabendo ser um negro forte. Todo negro tem o seu valor, descendente de um povo que chegou sofredor, carregando na pele a lindeza da cor. Todo negro tem o seu valor. Acabamos com o preconceito quando entendemos o amor. Deusas, negra linda é toda crioula cheia de dendê, que traz nas tranças muita originalidade. Desfila pelas ruas como fazem as negras do Ilê, mostra às negras meninas essa nossa felicidade. Linda és a deusa do ébano, linda és uma deusa de ébano. Vestida de multicores, carrega africanos valores, turbantes, saias rodadas, com contas se faz presente, natural balançar, escultural reluzente. Transitem negras deusas pela cidade e mostrem ao mundo nossa bela cor e com ela todas as nossas verdades. Então, como é ser preta em Natal, na cidade de Natal? Eu cheguei aqui em 96, né, com a minha família. A gente vivia em Boa Vista, Roraima. E minha mãe é paraense, meu pai também, minha família é toda de lá. Então, no norte, eu não tinha que era a minha primeira infância, eu não tinha essa coisa, essa noção, essa reflexão sobre ser negro ou não, né? População lá, todo mundo é meio parecido. Mas quando eu cheguei aqui, realmente eu tive um impacto, sobretudo em função dos lugares que eu tive que estar, né? Tipo, num bairro de classe média. Aqui em Natal, os pretos eles estão nos lugares que a branquitude fala que tem que estar, né? Nas periferias e tal. Então, a minha mãe é professora da universidade. Então, eu me acostumei a ser a única menina preta até chegar na faculdade. E até então eu não tinha tido essa reflexão. Eu era mais, eu digo racionalmente, né? Porque o meu comportamento mais tímido, o meu jeito de me vestir era totalmente diferente. Eu não entrava em debates, eu não me achava bonita, então não tinha essa coisa da vaidade, de botar um brinco grande, uma roupa colorida chamativa, um batom, tinha vergonha dos meus lábios carnudos, era feio, era para ser, precisava ter traços mais delicados, meu nariz é muito estranho. Então eu fui fazer ciências sociais e as coisas começaram a mudar um pouco na minha cabeça. A minha turma, não sei se uma particularidade do curso de ciências sociais, mas existiam outros pretos e foi aí que eu comecei a ver a discussão sobre racismo, sobre machismo, sobre racismo institucional, né? Uma das minhas primeiras professoras, Irene Paiva, uma mulher negra, que está lá incomodando muita gente, outra preta abusada, igual minha mãe. Então essas coisas que começaram a me despertar, né? Então foi aí também que começou a acontecer a minha modificação mesmo, a aparência, né? Eu comecei a entender que eu precisava me posicionar. Era isso eu ser engolida. Mulher preta tem que ser forte, né? Desde criança. Então, você tem que aguentar muita coisa, porque senão você não tem força para nada. E quando eu comecei a entender a história da minha mãe preta e entender que aquelas situações que eu passava de discriminação mesmo, porque aqui mesmo onde eu moro deve ser lida como uma empregada, babá. Nunca aqui mora que tem dinheiro para pagar um aluguel desse. Minha mãe, igualmente. Então, quando eu comecei a entender essas questões e comecei a entender também a luta e a trajetória da minha mãe, da minha avó, que é uma faleceu, mas retirante do Crato, foi andando com a família dela. Árvore financeirológica.
Eram todos pretos, nos negreiros, nas senzalas e no pelô, o tátara, o bisa e meu avô. Nasceram quase todos pretos, no interior, na cidade e no sertão. Meus pais, eu e meus irmãos. Esses pretos e os quase todos pretos se misturaram com outros pretos e outros quase todos pretos. E os meus filhos e os futuros filhos deles, alguns deles quase brancos que emergirão quase todos pobres, na promessa de que o futuro é a nossa nação. Eu não tinha essa leitura de mulher preta, eu não sabia da história da minha família. Eu comecei a entender a importância disso nesse período de entender onde eu estava, para onde eu queria ir, por que as coisas me incomodavam, o que eu queria ser, o que eu queria dar para o mundo. E aí eu soube que minha avó nasceu no Crato, uma família simples, e ela foi com os pais dela e mais 5 irmãos, todos pequenos, para o Pará, a região ali, que hoje é a região metropolitana, caminhando, fugindo mesmo de uma tragédia, que não era só a seca. Isso também foi estudando, que eu soube. Haviam vários currais, era esse o mesmo termo, principalmente ali na região do Ceará, né, porque tinha uma grande seca, havia uma retirada em massa de pessoas tentando sobreviver. Não era vou tentar uma vida melhor, as pessoas estavam querendo se manter vivas. E elas eram presas porque Fortaleza vivia um período de urbanização, né, baseada na sociedade francesa, que era referência na época. Então se decidiu que essas pessoas pobres e miseráveis, elas mereciam estar nesses currais, né? E elas recebiam uma ração e tudo. Então meu bisavô Vicente, junto com minha bisavó Francisca, souberam de uma outra possibilidade, foram para o norte caminhando. E aí é muito forte para mim lembrar de vovó dizendo que eles chegaram no Pará seguindo o fio do telégrafo. Minha avó faleceu só depois que eu comecei a processar tudo isso. Eu imagino que era um alento que meu bisavô dizia a ela, né? Criança, eram 5, 6 crianças. Ela dizia: meu amor, quando chegar aqui no final, a gente vai chegar no lugar que a gente precisa estar. E aí eles conseguiram, assim, sobreviver, né, vovó? Então vovó, eu digo, vovó é uma das minhas maiores heroínas, assim. Criou minha mãe, outra mulher preta com os meus tios sozinha, mais uma outra mulher também, que é a Virgínia. E passou misérias e tudo, então foi uma luta muito grande para estar onde eu estou, né? Conseguiu fazer com que todos os filhos estudassem, buscassem uma situação melhor. A questão do estudo não era só uma questão de ter profissão melhor, de ter um ganho melhor, mas era uma questão de entender a vida, entender a sociedade que você está. Então, isso para mim é muito forte. E a trajetória de minha mãe também, né? Minha mãe foi a única mulher dos 5 filhos de vovó. Foi a única que saiu da cidade onde morava e foi estudar, também mãe solteira. E eu me percebi nessa situação confortável graças a essa luta da minha mãe, da minha avó. Então eu precisava assumir isso, sabe? Eu precisava sair dos cantos, porque o meu lugar não era um lugar para estar na sombra. Quem sou eu? Um componente do universo, por onde levo o meu manifesto de resistência itinerante contra preconceito perverso. Minha língua iorubá, minha dança ijexá, meu alimento acarajé, meu credo candomblé. Visto o pano da costa, uso o turbante colorido. O racismo não me derrota, sou autêntico, crioulo bonito. Tá gravando? Acho que o racismo mesmo assim, né? Eu conheci na escola desde quando eu vim morar em Natal, que eu sou natural do Rio de Janeiro.
Aí meu pai veio da aeronáutica e foi transferido para cá. E fui entender o que era racismo na escola, porque eram só piadas, neguinho da C&A, várias coisas que minha mãe tá aqui aqui ao meu lado e pode confirmar isso. Então ela acabava que se estressava mais que eu, né? Porque era uma coisa de criança e eu levava aquilo como uma coisa que eu não entendia muito bem porquê, mas por ver e ter essa influência desde casa, eu entendia. Hoje eu entendo muito bem, né? Mas meu diferencial é que isso sempre foi trabalhado dentro de casa. Isso desde a minha segunda série, desde com 8 anos de idade, eu já sabia o que era racismo, já sabia o que era preto, já sabia o que era ser tudo. E eu acho que foi isso que me deu um norte maior para ser o que eu sou hoje, né? Porque quantas pessoas hoje que eu vejo, a galera do discurso, estão se descobrindo agora, eu já sabia que eu era com 8 anos de idade, tá ligado? E basicamente é isso, velho. Tem muita coisa ruim, mas por ser instruído desde criança, teve muita coisa boa também, cara. Tem muita coisa boa no sentido de, tipo... Só o fato de eu me perceber, isso já pra mim, já... Racismo vai ter sempre, né? Isso a gente acompanha toda a trajetória na sociedade brasileira assim como um todo, né? Mas esse foi um grande diferencial. Mas inicialmente na escola, eu e meu irmão e outros que contavam no dedo, não tinha muitos negros não. Era uma sala cheia de pessoas brancas. E foi assim, acho que a trajetória escolar toda. Conto nos dedos assim. Eu sempre estudei escola particular, nunca tive problemas financeiros. Sempre tive esse apoio. Basicamente é isso, acho que minha infância foi isso, né? Outras questões entraram em voga nesse processo, né? Que é a questão das masculinidade mesmo, assim, né? Tipo, ser menos desejado. As mulheres pretas também queriam os caras brancos e vice-versa. E você lá naquele limbo todo e tal. Isso acho que foram, não um problema, mas foram uma das reflexões que eu tive da minha masculinidade enquanto jovem homem negro. Isso que foi o que pegou mesmo assim, né? E hoje a gente vê como é que está sendo disseminado nessas discussões de masculinidades. Então o que os caras já são hoje, eu já era com, tá ligado? E coisas de trato da mulher bem, isso aqui eu aprendi em casa e os caras estão aprendendo em roda de homens, estão aprendendo em roda de não sei o que lá, tá ligado? Então isso foi também um start também dessa minha juventude, infância para juventude negra, assim, né? Tendo essa instrução em casa. Eu sempre reitero, porque tem pessoas que não tem esse negócio em casa, né? Os pais não conversam, os pais também estão num mundo embranquecido também, familiar, enfim, isso acarreta também nessas atitudes, né? E o corpo se expressa, né? Herança. Depois de capturados, amontoados aos montes, presos nos porões por correntes, sozinhos e açoitados, despejados após trágica travessia, chegaram calados e nus à Bahia, que nem ainda era de todos os santos, mas de lamentos e prantos, gente da Guiné, do Congo, bantos aos bandos. Não subiram a colina sagrada, recebiam no lombo centenas de chibatadas, assim eram suas carnes rasgadas. Hoje, o benefício é um registro na carteira. O que antes era corrente, agora virou coleira. E o flamejar da nossa bandeira virou racismo sem eira nem beira. Ficamos presos no pé da ladeira, e os novos grilhões tornaram-se leis a nos aplicar em contestes rasteiras. Aqui já em Natal, fui estudar produção cultural, porque também por causa desse lugar onde eu estava inserida, eu ia para saraus e mostras, e eu tenho amigos e amigas artistas, tive companheiros artistas e eu sempre era uma das poucas da plateia e nunca via os pretos e pretas na frente. Quando eu via, era naquele... Não que não seja verdadeiro, mas a questão é que os espaços
financiados publicamente, os lugares que eram valorizados, entendeu? Que tinham visibilidade, eles não estavam ocupados por pessoas como eu. Então, e aí também quando eu falava isso, as pessoas diziam, como assim, Evelyn? Porque também percebi que eu não era lida como uma mulher preta, né? Ainda não sou, volta e meia eu tenho que... Mas aí eu já tô num momento que eu olho assim pra mim, olho pra mim e digo assim, sou preta. Prazer, Evelyn. Então, assim, comecei a entender isso, fui estudar produção cultural, comecei a estudar leis de incentivo da cidade, do estado. E era o que eu já sabia, né? Pretos, pretas, mulheres, indígenas, não tem esse lugar. Realmente a cultura, a cultura quando eu falo, politicamente falando, institucionalizada na cidade de Natal, ela é branca, ela é masculina e basicamente isso. Eu não sou só um corpo. Eu não sou só um corpo feito de dor, de corte, abandonado à própria sorte. Trago na mão contas de oração em um terço de religião. Sigo os orixás e eles desconhecem redenção. Eu não sou só um corpo. Minha história tem lugares, grito e sangue lançados aos mares. Sigo os orixás e eles conhecem minha revolução. Então essa fase também já na minha sair desse processo de transição da escola fundamental, eu fui para o ensino médio e aí fui crescendo, 17 anos, e aí também passei por umas coisas que eram tipo, deixar meu cabelo crescer, eu queria deixar o cabelo crescer, todo mundo foi cabeça raspada, eu queria deixar meu cabelo crescer e tal. E aí fui deixando black e tal, e aí o processo de quem tá deixando o cabelo crescer, o cabelo no início, né, e em 2006, 2007, assim, não era comum ter homens negros com black em Natal, então também foi um processo de ruptura, assim, pra galera ver, assim, pra sociedade se perceber enquanto racista, né, de perceber outro tipo de cabelo do negro, que era só cabelo curto, né. E isso me deu oportunidade também. E aí fui pro ensino médio e tal. E aí comecei a ser modelo, que aí comecei a ganhar uma grana também, né, com beleza. Fiquei 10 anos como modelo, assim, fazendo bico, mas também é um mercado racista, hoje eu reconheço bastante, né. Me chamavam para trabalho para ser exótico, essas coisas assim que eu entendo hoje como é que era, né. E pro lado da masculinidade também, as mulheres se interessariam por conta do status do modelo. Tem esse lance também, né. Então, toda a minha trajetória enquanto homem negro está pautada na masculinidade, né, no meu corpo, assim, enquanto ele interfere nos outros que estão ao redor. E foi sempre isso, né, tipo, aí a gente assume outro status de negro, né, aquele negro que tá na televisão, que não sei o que lá, e pra sociedade deixa de ser negro, né, a galera assim não se reconhece, a galera é racista na sua frente, na sua cara assim, mas você tá tudo ok, né, você tá legitimado, institucionalizado a ser um homem negro, porque você é meu negro ok, tá ligado? E aí depois disso eu passei na universidade, fiz ciências sociais, aí abriu minha cabeça. E aí eu fui me atentando a outras coisas, fui vendo o que é realmente prioridade na vida e fui deixando um pouco essa imagem, trabalhar com imagem, né? Já que a galera quer usurpar a sua imagem, né? Hoje eu nego todo tipo de propaganda, já me chamaram para fazer várias e eu sempre causo a reflexão, falo, não, velho, eu não consigo fazer uma propaganda para uma instituição que me persegue enquanto eu vou comprar, que é o caso do Midway, né? E outras lojas, enfim, né? Que só atenderam bem quando descobriram que o pagamento ia ser à vista. Aí já muda o tratamento, senta aqui, só faltou trazer uma cervejinha. E aí nessa vivência da cidade de Natal, né, Evelyn, como eu falei, eu não sou lida como uma mulher preta, eu sou morena, sou mulata não, né, eu não ostento um belo black power, nem uma bela bunda, não tenho aquele padrão exportação numa cidade turística como Natal, então eu sou a cabocla, a preta que é boa de fuder, né, no máximo, geralmente é isso.
várias vezes, de ter parceiros, companheiros, de me relacionar há certo tempo, ouvir aqueles clássicos, né? Sempre imaginei como era levar uma mulher como você pra cama, ou você é boa, não sei o quê, sabe? E realmente é uma coisa que trava na hora. Dialética da construção das coisas. O único destino programado é a morte. Temos perda de toda a natureza. Nós nos completamos sempre no outro. Essa é a real beleza. A nossa grandeza é um pertencimento. Somos absolutamente iguais, os chamados de empregados. Vivemos em total esquecimento. Não passamos para eles de borrões visuais. No labor, merecimento tem cores. O contraditório é que nós negros somos os verdadeiros construtores. Um dos meus parceiros afetivos mesmo, um homem branco, cheio de seus privilégios. E aí tem isso também, você tem que estar disponível para ficar educando várias pessoas todos os dias, né? Mas eu, sinceramente, depois de um certo tempo, geralmente eu faço cara de paisagem, eu respondo com ironia, mas eu tenho selecionado muito bem quem eu faço. Senta aqui, meu amor, deixa eu lhe explicar por que você está sendo racista, por que você está sendo machista. Deixa eu lhe explicar por que você precisa me ouvir, o que eu tenho a dizer sobre essa questão profissional, sobre essa questão jurídica, sobre essa questão... Então estou criando uma ONG para encaminhar outros projetos, outros sonhos. E um dos meninos é um homem branco. E comecei a perceber que volta e meia não, quase sempre eu tinha que digitar não sei o que, imprima de novo. Virei a secretária. E aí um dia eu peguei e falei, olha, isso também é da sua parte. A minha parte está lá no estatuto, a minha parte é essa e essa e essa, a sua é essa e essa aqui. Ah, mas você não está disposta a trabalhar? Meu amigo, quem trabalha nesse negócio sou eu. Quem foi fazer curso, pesquisar na internet, passar horas vendo tutorial, vai no cartório não sei aonde, fala com um advogado não sei com quem, para saber o que é uma ONG, para saber o que é uma associação, uma fundação, como faz, eu fui eu. Você sabe que você sabe por minha causa. Então, assim, isso aqui era para estar equilibrado, esse trabalho, esse esforço. Não é porque você está como presidente que você não tem suas funções. Aí ele, não lembro o que foi que ele respondeu, eu só lembro que ele disse o seguinte, que percebi que eu não estava disposta, e se eu não estava disposta a ouvir críticas, que ficava difícil trabalhar comigo. Eu disse, pois pronto, é muito simples, meu amigo, não precisamos trabalhar juntos. Lute. Tentaram me barrar no baile, tentaram me barrar na academia. Também tentaram no escritório, vão tentar me barrar no abrigo e também no cemitério. Para eles, ser negro é impropério. Eu sou luta e resistência, por isso, e com toda indecência, eles vão continuar tentando. Como eu falei, estar em certos lugares também, eu nunca sou lida como uma cliente em potencial. Aqui no prédio mesmo onde eu moro, provavelmente o meu lugar é o elevador de serviço, né? Sou a babá ou a empregada, jamais a que pode usufruir da piscina, a que está pagando o aluguel em dia, e uns lugares aqui nessa região. Então, assim, e eu acho, eu diria que é pior, não sei se é pior, porque quando você está numa situação que você se constrange, eu no caso, né? Sei lá, percebo que a pessoa está me tratando diferente. E pra mim, que já consigo perceber isso de forma muito nítida, vem aquele incômodo, é uma coisa que vem aqui, que lhe dá uma indignação. E quando você confronta a pessoa, você é racista? Não, eu? Não sou assim. Mas como assim? Porque é naturalizado esse comportamento, né? Eu, como mulher preta, não é que as pessoas façam uma análise, uma reflexão, se eu tenho alguma coisa a acrescentar falando profissionalmente ou como acadêmica, pesquisadora. As pessoas simplesmente não reconhecem, não escutam o que eu estou falando. Frequentemente, situações de trabalho em equipe, olha, faça assim. Aí vem alguém e fala, mas eu acabei de falar isso. E eu faço questão, sabe? Como eu falei, por causa de
de minha avó e de minha mãe, elas lutaram muito pra gente chegar onde a gente chegou. Então eu não quero os lugares mais a sombra, a assistência, o serviço. Eu até faço isso com todo prazer, mas eu quero o lugar da frente, sabe? Eu quero visibilidade para mim, para minha mãe, para minhas irmãs pretas. O poema acaba, a luta não. O negro aqui continuará andando por aí, falando, recitando, escrevendo sem desistir, levando avante com e para os seus toda uma luta para seu povo não se dividir. Vamos levar e expandir nosso próprio amor, porque acreditamos que um homem deva ser olhado pelo seu caráter e não por sua cor. Eu acho que me perceber enquanto negro na cidade de Natal, com toda essa bagagem que eu citei de aprendizado em casa, eu acho que o que me incomoda mais é sempre a necessidade de ficar explicando, reafirmando o meu espaço dentro da cidade, né? Eu não posso... Às vezes eu já estou deixando um pouco de sair assim para canto da cidade, porque cansado de responder perguntas se eu sou brasileiro, se eu sou baiano, se eu sou não sei o que lá. Enfim, são várias questões que acabam me interferindo mais, que é o olhar e esse tipo de pergunta acéfala, que tá me deixando um pouco afastado. Mas é isso, velho, essa necessidade mesmo de ficar explicando sempre, ficar falando, Natal tem preto, não sei o que lá, tá ligado? É uma contradição, a gente tem uma das cidades que mais mata jovem negro no país, tá ligado? As taxas altíssimas e a galera ainda não consegue se deslocar, né? Então, basicamente, é mais esse lance mesmo que me incomoda, né? Essa necessidade de ficar explicando pro branco que ele é racista. Falar assim, velho, você tá ligado? Calma aí. Mas experiência assim, eu acho que foi até engraçado, eu tava com a Erinha no ônibus. Aí chegou um cara pra vir falar com a gente, né? Aí o cara já veio falando assim, né? E depois eu encontrei esse cara de novo, ele fez a mesma pergunta, no samba. Aí ele chegou, tava eu e Erinho na cidade, aí o bicho entrou no ônibus, parou do nosso lado e falou, vocês são de Cabo Verde? Guiné-Bissau? Bahia? Não sei o que lá. Aí eu, não. Aí ele, são da onde? Eu falei, continue tentando. Aí eu joguei essa pro cara, tá ligado? Vocês são quilombola, capoeira? Eu deixei ele falando, perguntando sozinho. Então essas coisas que me incomodam. Mas depois eu encontrei esse cara no final do ano passado, né? Aí eu tava no samba, aí o cara perguntou, porra, você negão? Você não é daqui não, né? Eu falei, sou do Negro do Riacho, lá de Currais Novos. Eu falei que era da comunidade quilombola daqui, pra ele se tocar que tem negro de fato no Rio Grande do Norte, tá ligado? Então são coisas que é isso mesmo, essa necessidade de explicar, que eu já tô perdendo essa noção já de ficar explicando as coisas, eu não quero explicar mais nada. E também não espere nada de mim. Oiá, reverencio-te antes de Xangô. Essa é sua verdade, beleza de toda tarde. És o ar que precede a tempestade, o vento que enxuga minhas lágrimas e empurra minhas velas para seguir, mesmo com medo do desconhecido. És a liberdade que me prende, o calor que ferve o dendê em minhas veias, a audácia que convida à guerra e a força que impulsiona meu destino. Um dia conversando sobre isso com uma outra amiga, preta também, ela me mandou um artigo que falava assim, a solidão da mulher preta. E aí eu fui lendo o texto e não era uma coisa, era bem acadêmico, mas não era como se estivesse falando de uma coisa, era como se fosse eu falando dos meus últimos relacionamentos. E até então eu não entendia, porque, lógico, passei decepções, né, amorosas, mas não fazia essa problematização. Por que isso é assim? Né? Por que fulano não me assume? Mas eu quero ser assumida. Então, quando eu comecei a questionar essas coisas, eu me condicionei a um lugar de que assim, eu que não quero. Então, sou solteira, sabe? Relacionamentos abertos, poliamor, tudo. Porque até então eu não conseguia.
não é que eu tentasse, mas assim, eu conheci vários homens, eu me relaciono com homens até então, nunca me relacionei com uma mulher. Os relacionamentos não vingavam, né, como dizem, e minhas amigas brancas, um namorado atrás do outro, mas o que é isso? E aí eu lendo o artigo, me vi ali e comecei realmente a fazer essa reflexão, né? E aí como eu tenho os traços indígenas, então, ixi, é um fetiche em cima do outro, uma mulher exótica por si só, então, eu não sei, devo ter alguma consagração espiritual, alguma coisa. Acho que a mentalidade, eu tô falando da mentalidade dos homens em relação a mim. Então, sou assediada frequentemente, meu celular não para sexo, para sair, para dar uma curtida, tem que sobra. Mas um homem disposto a te conhecer na sua completude, sabe? Porque todo mundo tem vícios, virtudes, qualidades, defeitos e tudo. Mas uma pessoa que está disposta a te conhecer, olha, até agora não passei por isso. Então já vivi relacionamentos de 1, 2 anos que o cara nunca me convidava para ir para um festival famoso, um bar, era sempre, vem aqui em casa, vamos para aquela praia que é não sei o que, vamos viajar. E assim, isso é uma coisa meio complicada, eu digo que eu não tenho uma resolução simples para isso. Eu não sei até que ponto eu realmente quero isso, ou eu não quero porque eu me condicionei a isso para não sofrer, sabe? Pelas decepções que eu já tive. E meu último relacionamento era, nem lembro a palavra que a gente usava, mas era aberto. Eu fiz ok, já estou nessa há anos, né? Eu me considero uma mulher solteira, não estou procurando um parceiro. E ele tinha outros relacionamentos, mas com as outras ele saía, encontrava com ele nos festivais, tinha fotos no Instagram, entendeu? Já. Proteja seu quilombo para não levar chibatada no lombo. Proteja o irmão pelo mundo para não apanhar da polícia nem levar sem porquê chumbo. Proteja a nossa cultura para não sumir toda a dança e a crença não virar amargura. Proteja, pois seja já. Há uns 2 anos atrás, eu acho até que era em São Paulo, que tinha um conhecido nosso falando de uma pesquisa. E a frase, eu não estava nem ouvindo, na verdade, que a pessoa estava falando. Eu estava falando com outra pessoa e eu só escutei, não, porque não existe preto no Rio Grande do Norte. Aí eu caí na gargalhada, eu olhei pra mim, olhei pros meninos, eu fiz, ué, e a gente tá fazendo o que aqui então? Porque realmente quando você pega a história oficial, não se fala, né? Não tem nem, tava nem falando dos escravos, né? Teve, tá lá a igreja do botaram uma estátua bonita lá, uma escultura bacana. Quando você vai em Cibaúma, você vê, você vai para os quilombos que ainda tem, você vê. Parnamirim, a história construída por trabalhadores pretos e trabalhadoras pretas. Também foi o que aparece lá para dizer que eles foram queimados, as casas deles foram queimadas. O Parnamirim surgiu, digo Parnamirim porque boa parte da minha vida foi em Parnamirim, né, que é a região metropolitana daqui. Então a história dos americanos, dos evangélicos, os homens, todos os homens brancos, eu falei, minha gente, como é que essa galera conseguiu primeiro procriar, né, que não aparece mulher. E aí, como é que quando eu vou na rua eu vejo um monte de pretinho e pretinha, e esse povo veio da onde? Isso nesse dia falando, né, não existe preto no Rio Grande do Norte. Gente, a gente precisa se mostrar. Eu lembro na hora de esperar aí, eu tô aqui, a gente tá aqui. E aí, como é que faz? Na experiência de estudar as políticas públicas, entender que não temos lugar nisso. E aí é um dinheiro que tá lá, boa parte do esforço que ele tá lá é nosso, é dos nossos pais, entendeu? Dos nossos irmãos e irmãs. Às vezes deram a vida, o sangue, para esse estado, essa cidade chegar onde chegou. E aí por que a gente não goza um pouquinho disso? Então é imprescindível a gente se entender e começar a se juntar mesmo e colocar a cara, como diz, a cara no sol mesmo, olha, eu tô aqui. Esse movimento tem sido recente, na verdade, como eu falei, foi a partir de entender os números mesmo oficiais, e aí você começa a entender, tipo, dá um
não tem nem palavra usar. De repente a ficha cai e você, porra, é por isso. É por isso que eu não consigo trabalhar. É por isso que eu estudo e só me dão um lugar lá pra ficar correndo pra lá e pra cá no evento. É por isso que eu escrevo meu projeto e eu não sou aprovada. É por isso que tem vários amigos e amigas minhas, cineastas, roteiristas, maravilhosos e não conseguem fazer porque não tem dinheiro. O pouquinho que tem é pra quem. Então o discurso é que fulano é profissional, fulano é isso. Não, não é isso. É porque nós somos pretos e para as pessoas, para a branquitude, o lugar de preto é servindo. É carregando peso, é limpando, é botando a comida no camarim, é adulando o artista nacional, internacional nos eventos. É esse o nosso lugar, para eles, né? Mas não é. Eu conheço boa parte dos meus amigos, profissionais excelentes, até porque a gente estuda bem mais, né? Então, ó, eles não sabem, mas a gente está muito mais à frente, intelectualmente mesmo, politicamente mesmo, e de força e de energia. Então a gente precisa mesmo se juntar e se fortalecer, e se unir, e se levantar, né? Um ao outro, assim. Luta. Já jorrei sangue quente, não sonho em desistir. Olharei sempre de frente, caso precise resistir. Acostumados a bater e depois perguntar, eles irão tremer com esse jeito de revidar. Vou me armar de palavra, com a presença protestar. Nossa cor só será escrava se meu coração não lutar. Olá, meu nome é André Sacramento, baiano, arte educador, professor. Estou há 17 anos na educação e estou aqui para falar um pouco sobre como é viver em Natal. Como que o homem negro, a mulher negra é recebida em Natal. Eu passei 9 meses na cidade, Natal, Rio Grande do Norte. Fui a convite de uma pessoa que pensei que era meu amigo e no final era um grande racista também. Porque os racistas, eles têm receio quando a gente ameaça o poder deles. E aí eles mostram as caras, né? Isso é muito triste e muito sofrido também. Eu passei 9 meses na cidade de Natal. Enquanto eu tinha dinheiro, estava capitalizado, que eu juntei um dinheiro para ter uma vida, engano meu, mais alternativa. Porém, eu fui cuspido pela cidade de Natal, cuspido pela maioria das pessoas. Poucas pessoas me estenderam a mão e eu quase virei um indigente mesmo, né? Faltando comida, faltando coisas básicas para a sobrevivência. E lá em Natal é algo muito perigoso, porque você vai pela onda das belezas naturais da cidade, uma cidade bonita, porém não é uma cidade acolhedora, principalmente para homens e mulheres negras, né, e negros. Então sofri bastante preconceito, racismo, como o próprio Cruz de Souza diz. Eu me senti emparedado, né? Um emparedamento branco. Você vai nos supermercados, não tem negros. Onde é que os negros estão? Estão isolados, não é? Estão escanteados. Eu me senti assim. Entrei numa depressão muito grande, numa tristeza muito grande. E agradeço mesmo as pessoas que estenderam a mão. Consegui levantar um dinheiro, retornei para a Bahia, estou levantando minha vida novamente. Porém, eu não tenho lembranças boas de Natal. Natal é uma cidade que segrega. Natal é uma cidade ainda com resquícios muito fortes do colonialismo, né? Então, é isso que eu tenho a falar. Essa é a ideia que eu tenho para falar, que homens negros e mulheres negras sofrem muito na cidade de Natal. E são deixados, são cuspidos e são segregados. É isso, e espero que um dia a gente consiga avançar nessa questão das políticas públicas para a cidade de Natal.